no ministério da igreja. Tá certo? Vamos lá. 42 10 30 60, você liga e participa com a gente. Vamos pro telefone. Alô? Alô, paz do Senhor, pastor César? A paz do Senhor, quem fala? Robson aqui de Tapsuma. Oi, Robson. Tapsuma é que estado? Pernambuco. Tapsuma, Pernambuco. Bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, sim, senhor. Legal. Pois não? Pastor, eu tenho uma dúvida em 2 textos, e aí eu acredito que o senhor vai conseguir tirar essa dúvida. Eu acredito no livre-arbítrio do homem. O homem tem o direito de escolher o que vai fazer, não é isso? Uhum. Pronto. Só que aí me vem uma questão sobre o livre-arbítrio de Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E também sobre o livre-arbítrio de Jonas, quando Deus disse a Jonas para ele ir até a Nínive, e de pronto ele recusou, pegando o navio para ir para Tarse. E daí, sobre todo o trajeto que teve, tanto Paulo como Jonas tiveram que fazer a vontade de Deus. Aí o que me vem é onde é que se encontra aí o livre-arbítrio de ambos. Ok. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. Os irmãos que vão estudar teologia, especialmente não apenas num curso, né, de carreira de teologia, como o da FTB ou de outros, vez por outra irão se deparar com essa questão. O homem tem ou não tem livre-arbítrio? Acontece que as palavras livre e arbítrio não se necessitam. Né? Livre, o homem é livre, pronto. Arbítrio, o homem tem arbítrio, pronto. Então essas palavras não se necessitam. Livre-arbítrio constitui-se uma redundância de termos. Mas eu entendo que a maioria dos irmãos, quando vai estudar, até teólogos e tal, sempre falam sobre o tal do livre-arbítrio. Né? Agora, o que precisa ficar claro aqui é que quem defende que o homem tem livre-arbítrio tem uns boletos aí para resolver. Ele está levantando 2 aqui, Paulo e Jonas, mas eu posso colocar mais. Tem o Faraó, tem o Jacó, o Esaú, não sei o que lá. E quem defende o contrário, quem defende que o homem não tem livre-arbítrio, os nossos irmãos reformados, por exemplo, o pessoal calvinista, por exemplo, tem outros boletos para resolver. Que é o seguinte: se o homem não tem livre-arbítrio, quem é que escolheu o pecado que eles cometem? Se ele não tem escolha, por exemplo, agora, nesse momento agora, tem alguém sendo assassinado nesse país ou nesse mundo? Tem. Tem alguém sendo estuprado nesse momento? Tem. Tem alguém sendo, sei lá, enganado? Agora tem. Tem adultério acontecendo? Tem. Tem sequestro em andamento agora, nesse momento? Tem. Tá. Deus é que mandou fazer isso? Deus quis que um homem estuprasse um bebê? Uma adolescente? Uma criança? Então temos aí essa questão. Quando você diz que o homem não tem livre-arbítrio e tudo já foi designado por Deus, tem vários boletos aí para resolver. Tá certo? Então, a gente não tem que buscar o caminho mais fácil. A gente tem que buscar o caminho mais bíblico. E aí, o exercício, o Robson, hoje teve a Rubenita e agora o Robson. O exercício é pensarmos, entendermos como é que a Bíblia apresenta Deus nas Escrituras. A Bíblia apresenta Deus e a relação de Deus com a humanidade como? Por exemplo, a relação de Deus com o homem é uma relação de anuência ou uma relação de determinação? Determinação ou anuência? Ou seja, tudo está determinado por Deus, tudo, inclusive os pecados das pessoas, é isso que a Bíblia diz? Ou é uma relação de anuência? Deus não concorda, inclusive, com algumas coisas que os homens fazem. Então vamos partir para a realidade da Bíblia. Na minha compreensão bíblica, a relação de Deus com a humanidade não compreende determinação full time, o tempo todo determinação.
tudo é decreto, tudo está determinado por Deus. Por quê? Porque os boletos que vêm na sequência são pesados demais, numerosos demais e contradizem o todo das Escrituras. Por exemplo, Deus determinou a queda, Deus determinou o pecado, Deus determinou ao Adão que comesse da fruta. E se Deus determinou, por que ele pediu para o Adão não comer? Ele disse, chamou o Adão e disse, não coma, mas secretamente ele já tinha determinado que comesse. Então é mentira de Deus. Então começa... o castelo de cartas começa a desmoronar quando você faz essa pergunta. A relação de Deus com o homem é uma relação de determinação ou de anuência? Porque se é uma relação de determinação, então tudo está determinado por Deus. Essa é a ideia do determinismo, e essa é a ideia, eles não querem dizer assim, tá? Mas essa é a ideia, ou pelo menos passa essa ideia, no supralapsarianismo, que é uma linha, uma tendência dentro do calvinismo, que é o supralapsarianismo. Ou seja, Deus determinou tudo, todas as coisas. Mas quando eu entendo que Deus determinou todas as coisas, o que não fecha? O profetismo, por exemplo. O profetismo não fecha. Várias coisas não fecham. Por exemplo, pastor, como assim o profetismo? Não entendi essa ligação. Um Deus que determinou todas as coisas não precisa de profetas. Ué, tudo que está acontecendo foi ele que determinou. Tudo que está acontecendo foi ele que decidiu. Tudo que está acontecendo é em princípio gerado por ele. Então por que ele tem que mandar um profeta falando assim para as pessoas? Gente, vocês não podem fazer desse jeito. O que a gente combinou? Porque o profetismo em Israel, o que é? É Deus levantando seus servos para bater de frente com as pessoas por causa do comportamento delas. Ora, se foi Deus que determinou esse comportamento, o profetismo não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Então Deus mandou que as pessoas construíssem imagens de esculturas. Mas Deus determinou através de Moisés que não podia construir. E depois ele mandou construir. E depois ele manda profeta dizendo, por que vocês estão construindo imagem de escultura? Por que vocês estão adorando imagem de escultura? Você está vendo que não faz muito sentido? Então, a primeira lição que eu proponho aos irmãos que estão estudando soteriologia agora, e estão começando a ver temas como calvinismo, arminianismo, Jacobos Armínios, João Calvino, e todos os nomes, né, remonstrantes, né, quem são os remonstrantes, o período da remonstrança, a reforma, logo depois do pós-reforma, e enfim, supralapsarianismo, infralapsarianismo, como que fala? Catecismo de Westminster, não sei o quê. Primeira lição, antes de abrir esses documentos, vamos para a Bíblia. A relação de Deus com a humanidade é de determinação ou é uma relação de anuência? Porque se é uma relação de anuência, está resolvido. Se é uma relação de... O que eu estou dizendo de anuência? Ele deu ordens e os homens têm liberdade de não cumpri-las ou não, e aí ele interfere. Porque a relação de anuência também é uma relação de interferência. Se Deus determinou tudo, por que é que ele interfere? Se Deus determinou tudo, por que é que ele vai julgar no final? Se Deus determinou tudo... Então, eu sei que é muito bonito o discurso dos irmãos que são ultra calvinistas, de dizer assim, quando a gente não tem resposta, a gente só pode adorar, a gente não sei o que lá. Pô, é muito legal. Só que é uma conta que não fecha em vários aspectos. Entende? Então, o homem tem livre-arbítrio ou não? Bom, se Deus vai julgar o homem no final, então parece que o homem teve liberdade para fazer o que ele quis dentro das suas possibilidades. Então, dentro da possibilidade do homem, ele teve liberdade para fazer o que ele quis. Por que eu sei disso? Como eu sei disso? Eu sei disso porque no final Deus vai julgar o homem pelas escolhas que o homem fez. Ponto. Entendeu? Agora, sobre Paulo e Jonas, né, aí a gente não está falando sobre soteriologia. Aí a gente está falando sobre ministério. Então, Deus capacita algumas pessoas sobrenaturalmente para o ministério, independente. E veja, eu defendo que a relação de Deus com a humanidade é uma relação de anuência. Ele não é culpado das mazelas do mundo, nem foi ele que mandou fazer. Nem foi ele que mandou fazer.
Porque os irmãos que são supralapsarianos, eles falam assim, mas Deus não é culpado do pecado do homem, ele faz isso de uma forma que o homem é o culpado. Tá, mas quem determinou? Deus. No fim, quem determinou foi Deus. Então eu não entro nessa seara. Eu não tenho coragem, ousadia o bastante para dizer que foi Deus que determinou que o estuprador que está estuprando agora, que foi Deus que mandou ele fazer isso. Eu não tenho coragem de falar isso conhecendo o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é bom. Entendeu? O Deus bíblico é bom. Tá certo? Bom, sabendo disso, como é que fica Paulo e Jonas? Bom, Paulo, Jonas, né? Sei lá, eu falei de Jeremias, falei do faraó e tal. Eu coloco tudo isso na conta da exceção. Existe a regra e existem exceções. E Deus é o único ser realmente livre. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, e isso para mim pode parecer a ideia que eu estou fugindo pela tangente, mas na verdade isso é libertador. Isso é libertador. Por quê? Porque Deus, ele pode todas as coisas, e esse Deus que pode todas as coisas só faz o que deve fazer. Ou seja, Deus tem um compromisso com a sua palavra, Deus tem um compromisso com a sua pessoa, Deus tem o primeiro compromisso de Deus é com ele mesmo. Tá certo? O primeiro compromisso de Deus é com ele mesmo. E esse Deus que pode fazer todas as coisas, que só faz o que deve ser feito, que glorifica seu nome, quando ele quer, ele vai e elege aquele cara ali desde a fundação do mundo, ou desde o ventre da mãe e tal. Isso para mim está na conta da exceção. Eu sei que a minha resposta não está bonitinha, mas eu espero que os irmãos tenham